A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria, através desse vídeo, poder falar para cada ICPI do nosso Brasil. E eu venho aqui hoje representando a Sim Missões para dizer para você o tema do mês de outubro: Missões, uma tarefa da igreja local. A igreja é a estratégia de Deus para alcançar o mundo com o Evangelho. Olhando a Bíblia, não existe outro instrumento capaz de fazer a obra do Senhor. Quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 3, ele vai nos dizer que ali existiam profetas e mestres, e eles estavam orando, jejuando e adorando o Senhor. E o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Até então, Jerusalém era o centro missionário daquela época, e Pedro era o apóstolo principal. Mas daquele dia em diante, Antioquia da Síria se tornaria o novo centro missionário, e o apóstolo Paulo seria o líder. Isso nos mostra o poder que tem uma igreja local quando atende o seu chamado missionário. Nesse texto, a gente observa 3 coisas que eu quero falar para você. A primeira coisa é que aqueles homens eram homens capacitados. Ali tinha profetas e mestres. Eles se prepararam antes, porque quem deseja fazer a obra do Senhor não espera o chamado para se preparar. Eles se preparam antes para cumprir o chamado de Deus com excelência. Segunda coisa, eles estavam servindo a sua igreja local. Antes que o Espírito Santo os chamasse para a obra, eles já estavam servindo a sua igreja. Às vezes nós pensamos que precisamos de um chamado missionário transcultural para então a gente começar a trabalhar como missionário. Não, a tua África pode ser do outro lado da sua rua. Então comece hoje. Se você tem um chamado, se você se sente vocacionado pelo Senhor, comece hoje a evangelizar o teu bairro. Comece hoje a ajudar a tua igreja na evangelização. Agindo assim, você demonstrará para a sua igreja local que você tem um chamado missionário. Terceira coisa, quem chama é o Espírito Santo. Então você precisa entender que é Deus quem chama para a obra missionária, mas é a igreja local que reconhece o vocacionado. Então você precisa estar preparado, você precisa servir na sua igreja local e você precisa entender que é o Espírito Santo que chama e a igreja local que envia. Foi assim com Barnabé e com Saulo. A minha oração nesse momento é que Deus incendeie o seu coração para que você, juntamente com o teu pastor, possa evangelizar o local aonde você está e que a igreja do Senhor se levante neste momento e possa dizer para Deus: Senhor, dai-me o meu bairro, a localidade aonde esta igreja está implantada. Eu quero, Senhor, envia-me para esta rua, para este bairro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.